É importante que a gente sempre comece a semana com uma palavra em mente, tá? Qual é a sua palavra que você vai assim, sabe? No dia que você não estiver muito bem, que você não estiver muito legal, você vai se apegar nesta palavra. Vamos fazer esse compromisso de toda semana começar segunda-feira com uma palavra? E eu quero saber qual é a sua. Se você não escolheu ainda, coloque. A minha é a mesma da Ana Paula, só que na verdade eu falei de uma, mas eu não tenho como não estar com duas, e eu vou explicar por quê. Para mim, a primeira palavra é a resiliência, tá? Eu vou meditar sobre essa palavra todos os dias ao longo dessa semana. Eu até separei um livro sobre isso, Pílulas da Resiliência. Ele está aqui porque é a minha palavra desta semana, por conta de tudo que está acontecendo, né? E porque a gente precisa ressignificar, a gente precisa ressignificar tudo, né? Tudo que aconteceu com a gente, tudo que está acontecendo no mundo. Mas, enfim, gente, o que é resiliência? Resiliência é a capacidade que a gente tem de recuperação, tá? E a gente precisa aprender a se recuperar. Seja diante de um luto por, por conta de familiares, que é o mais difícil, é muito difícil. Eu levei 2 anos para me recuperar do luto da minha mãe. Eu nunca tinha perdido ninguém até então foi muito difícil. Mas quanto antes a gente consegue se recuperar melhor, tá? Por isso que é importante a gente trabalhar essa questão do luto. Tem até uma psicóloga especialista em luto, que eu acredito que ela vai crescer muito nesse momento. O nome dela é Juliana Araújo, tá? Eu conheci ela esses dias, o perfil dela no Instagram, e é lindo o trabalho que ela faz, e eu acho que ela vai crescer muito, porque a gente precisa aprender a lidar com o luto. Então, existe o luto dos familiares, existe o luto dos amigos, existe o luto do desemprego, tá? Desemprego traz uma sensação de luto, onde muitas vezes as pessoas não entendem, né, por que ela está se sentindo tão mal, porque ela está vivenciando um luto, e um luto dói, não tem como não doer, não tem como, você meio que perde as referências inicialmente, e tem um tempo, tem um processo para você vivenciar, e não dá para ignorar. Não tem como. O que a gente pode é tentar combater da melhor maneira possível, entender que é uma fase que vai passar, que a gente tem como buscar meios de tentar ficar bem, e daí é onde entra a fé, onde a fé é tão importante para poder ser mais rápido esse processo, né? Porque se você acredita só no material, só no que está aqui, só que você é vítima das circunstâncias, você se afunda cada vez mais. Agora, se você tem fé, você vai saber que coisas boas, coisas ruins acontecem com todos, né? E que nada acontece por acaso. Tudo tem uma razão de ser, e a gente pode sair melhor do que estava daquela relação, pode tirar algum tipo de aprendizado. Quantas pessoas, depois de passarem por momentos de dores, se transformam em agentes que sabe, que ajudam muitas outras pessoas, que transformam vidas, que criam projetos para ajudar outras pessoas, que criam um significado para a sua vida por conta do luto que vivenciaram, né? Então, é muito importante essa questão da resiliência, tá? Então, como estava falando do luto ainda, né? Tem a questão do luto do trabalho, quando a gente perde o trabalho, de um relacionamento que se finda, né? Tem relacionamentos que terminam, é como se fosse uma morte, emocionalmente falando, né? E tem gente que ainda perde o emprego e ainda perde o relacionamento. Então, assim, por isso que é tão importante buscar ajuda, tá? A terapia, ela não é uma perda de tempo, não é uma coisa que você, eu vou lá só para ficar falando, não, você vai lá para poder se entender, para poder colocar para fora sem julgamento, sem as pessoas ficarem te julgando pelo que você está pensando, pelo que você está sentindo. Então, busquem ajuda. Se você está passando pelo luto, é importante escrever, colocar para fora, buscar um profissional. Tem gente que nesse período precisa de uma terapia medicamentosa para ajudar com os hormônios que a pessoa não está conseguindo desenvolver, ou que perdeu, ou que já não produz mais, tá? Então, assim, é muito importante que a gente cuide da nossa saúde física, mas da nossa saúde mental também, tá? E entender se você não está aí na fase do ponto de bandura, né? Lembra que eu fiz uma integração
para vocês, tá lá no comecinho, no módulo 1, onde a gente começa motivado, daí a gente fica na dúvida, não sabe se aquilo é para gente, daí a gente começa a se questionar, daí a gente começa a achar que não tem nada a ver, que é melhor desistir. Então, muitas vezes a gente está nessa fase, o luto está muito relacionado ali, nessa fase do ponto de bandura, né? Onde a gente meio que perde o sentido, parece que não faz para quê, por quê. E se a gente continua, se a gente tem resignação, e é isso que Deus pede para a gente, né? Resignação. Se a gente tem resignação, a gente consegue ter força para lutar, continuar, ajudar. E a gente precisa se reconstruir o tempo todo, né? De tempos em tempos. A gente é cíclico, somos seres cíclicos, né? Tem momentos que a gente está aí na fase dos 30 anos, né? Naquela fase de todo molecão, toda molecona, com muita energia, né? Achando que, né? Tudo, a gente só pensa no agora. Daí você passa dos 40 anos, você chega nos 40 ou passa dos 40, você quer estabilidade, você quer segurança, você começa a questionar uma série de coisas, você começa a pensar por que eu não fiz tal coisa, por que eu não fui por esse caminho, por que eu demorei tanto para tomar determinadas ações. Gente, não adianta olhar para o passado se punindo. A gente tem que olhar para o presente, o que eu posso fazer a partir de agora, a partir deste momento, com a experiência que eu tenho, o conhecimento que eu tenho. E a gente é o que é e pode oferecer o que é possível oferecer, baseando-se em todos os erros e acertos que a gente cometeu até agora, né? Mas dá para melhorar, dá para ficar cada vez melhor. Então a gente sempre tem a escolha da gente olhar para o lado positivo ou de olhar para o lado negativo. Escolha o lado positivo, ele dá menos trabalho e ele te ajuda a avançar 1% pelo menos todos os dias. Você não precisa ficar melhor 10, 50, 100% todos os dias, mas 1%. E às vezes esse 1% é não desistir, é ser resiliente, né? É continuar apesar de não ter o resultado que eu quero ainda, eu continuo, não desisto. É fazer até dar certo. Tem gente que tem uma mentalidade infantil que é, eu vou ver se vai dar certo. Não, isso é um pensamento infantil. O adulto faz até dar certo. Porque muitas vezes ele não tem opção de escolha. Tá? E se você não tiver esse pensamento, você desiste rápido. E se a gente desiste, a gente regride tudo que a gente avançou até então.